O relato mais assustador de um espírito no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Agora vamos ouvir essa linda mensagem. Eu era um homem comum, alguém que caminhava pela vida sem prestar muita atenção aos seus próprios passos. Meu nome era Ricardo, e durante meus anos na Terra, vivi uma vida que muitos poderiam considerar normal. Trabalhava como contador, tinha uma família e seguia minha rotina diária sem grandes variações. Aos domingos, frequentava o centro espírita por insistência de minha esposa. Mas a verdade é que meu coração nunca esteve realmente lá. Eu ouvia os ensinamentos, participava das reuniões, mas, internamente, estava imerso em um mar de dúvidas e descrença. Não que eu negasse a existência do espírito, mas era como se nada daquilo me tocasse profundamente. Eu levava uma vida repleta de materialismo, acreditando que o que realmente importava eram as conquistas terrenas. Foi no ápice dessa vida de superficialidade que a morte me visitou. Foi algo súbito e inesperado, como o destino costuma ser. Lembro-me daquela noite chuvosa, voltando para casa após um longo dia de trabalho. Eu estava exausto e distraído, pensando em problemas banais do escritório. De repente, tudo ficou escuro. Meu carro derrapou em uma curva, e num piscar de olhos, colidi com a traseira de um caminhão. Não senti dor, apenas uma estranha sensação de vazio. E então, silêncio absoluto. Quando recuperei a consciência, eu não estava mais naquele carro destruído. Estava flutuando acima da cena, observando meu corpo, inerte, preso às ferragens. Era uma visão surreal, algo que eu só havia lido nos livros de Kardec. A princípio, não entendi o que estava acontecendo. Tentei me mover, mas meus pés não tocavam o chão. Havia uma sensação de leveza, misturada com uma crescente angústia. Ao olhar para baixo, vi meu corpo sendo resgatado pelos bombeiros, enquanto a chuva incessante lavava o sangue que escorria do meu rosto. Minha mente estava confusa, incapaz de processar o que estava acontecendo. E então, veio a confirmação que eu temia. Eu estava morto. O reconhecimento da morte não foi um alívio, mas um peso. Eu estava perdido, sem saber para onde ir ou o que fazer. Flutuei em direção ao hospital, onde vi meu corpo sendo preparado para o velório. Era estranho. Como assistir a um filme da minha própria vida. Só que eu não fazia parte dele. Vi minha esposa chorando ao lado do leito, meus filhos perplexos, incapazes de entender por que eu não voltaria para casa. Então, o cortejo fúnebre. Segui meu próprio corpo até o cemitério, onde os rostos familiares se reuniam em volta do caixão. Era um dia cinzento, com nuvens pesadas ameaçando desabar sobre nós. À medida que a cerimônia prosseguia, comecei a sentir uma presença ao meu redor. Algo sombrio, algo que eu nunca havia sentido antes. Olhei em volta e, à distância, vi figuras que pareciam saídas de um pesadelo. Eram seres deformados, com rostos contorcidos em expressões de ódio e zombaria. Eles riam, uma risada que parecia ecoar dentro da minha alma. Eu sabia que riam de mim, do meu destino inevitável. Quando o caixão foi baixado à terra, senti mãos invisíveis me puxando. Foi então que percebi que aquelas figuras no cemitério não estavam ali por acaso. Elas esperavam por mim. E eu não podia escapar. Tentei resistir, mas minha vontade era fraca diante da força que me arrastava. Fui puxado para longe daquele lugar, para um ambiente de escuridão total. Tudo ao meu redor era um vazio negro, sem fim. Aos poucos, comecei a discernir formas no meio da escuridão. Eram as mesmas criaturas que eu havia visto no cemitério, agora mais próximas, rindo e me rodeando como predadores que cercam sua presa. O lugar em que me encontrava era um umbral,
aquele sobre o qual eu ouvira tantas vezes no centro espírita, mas nunca havia dado a devida importância. A diferença entre ouvir e experimentar era abissal. No umbral, o tempo não seguia as regras do mundo físico. Minutos podiam parecer horas. E horas. Uma eternidade. As dores que senti ali não eram físicas, mas psicológicas, como se cada medo, cada arrependimento, cada culpa que eu carregava fosse amplificada 1000 vezes. O ambiente era aterrorizante. As almas que habitavam aquele lugar não tinham forma humana. Eram distorcidas, como se tivessem sido moldadas pelo sofrimento. Algumas rastejavam pelo chão lamacento, enquanto outras vagavam como sombras sem rosto. Havia gritos, lamentos que ecoavam por todos os lados, fazendo o ar vibrar com uma energia pesada e sufocante. E eu estava preso ali, sem poder escapar, sem saber como havia chegado a esse ponto. Comecei a me lembrar do que havia feito na Terra para acabar naquele lugar. Minha vida, que eu considerava normal, estava repleta de ações que eu havia ignorado, mas que agora pesavam em minha consciência. Eu havia traído a confiança de amigos e familiares, negligenciado meus deveres espirituais, abusado de pequenas mentiras e manipulações para benefício próprio. Minha falta de fé verdadeira, a ausência de caridade e meu apego ao materialismo me levaram a esse destino sombrio. No umbral, o sofrimento era proporcional ao mal que eu havia causado, não apenas aos outros, mas a mim mesmo. Eu vi cenas da minha vida sendo repetidas como num filme de terror, mas com uma clareza cruel. Cada erro, cada desvio do caminho do bem era exibido diante de mim como uma sentença. Não havia mais desculpas, apenas a verdade nua e crua de minhas ações. À medida que eu vagava por aquele lugar, outras almas vinham até mim, algumas buscando alívio, outras tentando me arrastar ainda mais para o abismo. Algumas delas eram figuras conhecidas da terra, pessoas que eu havia conhecido e que, como eu, haviam sucumbido aos seus próprios erros. Elas eram grotescamente deformadas, reflexos de suas almas corrompidas pelo rancor, pela inveja, pela ganância. Em um momento de desespero, fui confrontado por uma entidade que parecia ser uma das líderes daquele inferno. Sua aparência era de um homem, mas com feições monstruosas, como se sua face tivesse sido retorcida por 1000 anos de dor e ódio. Ele riu de mim, uma risada que reverberou pelo ambiente, e disse que eu estava ali porque era fraco, porque havia escolhido o caminho fácil da descrença e do materialismo. Suas palavras eram como lâminas, cortando-me por dentro. Ele me fez reviver meus piores momentos, expondo minha alma àquilo que eu mais temia. O desespero tomou conta de mim. Eu não sabia quanto tempo havia passado desde que eu chegara ali, mas parecia uma eternidade. Não havia luz, não havia esperança. Cada vez mais, eu era consumido pelo arrependimento, pela culpa, pelo medo. Eu havia ouvido falar do umbral, mas nunca imaginei que poderia ser tão terrível, tão insuportável. Eu não sei quanto tempo fiquei naquele lugar. Dias, semanas, talvez meses. O tempo ali era uma tortura sem fim, e eu estava prestes a sucumbir completamente ao desespero quando, em meio à escuridão, uma luz fraca surgiu. Era como uma pequena chama, tremulando na distância. Algo dentro de mim, uma faísca de esperança que eu não sabia que ainda possuía, me impulsionou a seguir em direção a essa luz. Percebi que a luz vinha de uma figura que eu mal conseguia distinguir. Era alguém ou algo que irradiava uma energia diferente, mais leve, mais pura. Quando finalmente me aproximei o suficiente, vi que era um espírito de luz, uma entidade de aparência serena e benevolente. Seus olhos profundos e compassivos me encararam com uma compreensão que eu nunca havia experimentado. Ele não falou nada no início, apenas me envolveu com sua presença. Senti uma paz que eu havia esquecido que existia, uma calmaria que começou a dissipar o medo e a dor que me consumiam. Ele então falou, mas suas palavras não eram ouvidas com os ouvidos, mas com a alma.
Disse que eu estava ali por causa das minhas próprias escolhas, que o umbral era o reflexo do estado da minha alma. Mas ele também disse que havia esperança, que o arrependimento sincero e o desejo de mudança podiam me libertar daquele lugar. Era uma luz no fim do túnel, uma saída da escuridão. Eu comecei a chorar, lágrimas de dor e alívio ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde a minha morte, eu senti que poderia haver um futuro, uma possibilidade de redenção. Com a ajuda desse espírito de luz, comecei a trilhar um caminho de autoconhecimento e purificação. Foi um processo longo e doloroso, mas a cada passo, a escuridão ao meu redor começava a se dissipar. As figuras sombrias que antes me assombravam começaram a se afastar, incapazes de me tocar enquanto eu me agarrava àquela nova força interior. Eu não sei quanto tempo levou, mas finalmente, depois de um esforço imenso, fui capaz de deixar o umbral para trás. Não foi fácil, e as marcas daquela experiência ainda estavam em minha alma. Mas agora, eu tinha uma nova chance. Fui levado para um plano intermediário, onde espíritos em recuperação trabalham para se redimir e aprender as lições que falharam em entender na Terra. Hoje, trabalho arduamente para reparar os danos que causei a mim mesmo e aos outros. Sei que o caminho é longo, mas também sei que não estou sozinho. Aprendi que a fé, a caridade e o amor são as chaves para evitar o umbral, e me esforço para viver por esses princípios. E assim, enquanto conto minha história, espero que sirva de alerta para aqueles que ainda caminham na Terra. O umbral é real, e é um reflexo dos nossos próprios erros. Mas, assim como eu, todos têm a chance de mudar, de buscar a luz, de evitar o sofrimento que me foi infligido. Que minha experiência seja um guia para aqueles que desejam evitar o mesmo destino. Eu, Ricardo, agora não sou mais o mesmo. A experiência do umbral mudou-me profundamente, e espero que ao compartilhar essa história, outros possam encontrar a força para mudar antes que seja tarde demais. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e, se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz.